sim, alô, alô, é mais uma história cheia de mistério. E hoje eu trago de novo a enfermeira Paloma, que nos escreveu uma série de histórias havidas com ela no meio hospitalar, uma vez que ela é enfermeira, e também histórias acontecidas com colegas dela que são enfermeiras. Essa história, ela é simplesmente maravilhosa. Ela é uma história sobrenatural, mas eu vou dizer uma coisa para você que fica meio cismada, se a história sobrenatural vai te passar algum receio, algum medo, ouça, essa história não vai oferecer nenhum medo. Eu senti, quando eu li essa história desde a primeira vez, eu só senti boníssimas emoções. E eu quero passar exatamente assim para vocês, com todas as emoções positivas dessa história. Linda, viu, Paloma, a tua história? Já vou começar a contar. Antes de entrar propriamente no relato de Paloma, eu quero, lógico, fazer agradecimentos especiais a essa gente amiga e querida que se inscreve, mais do que se inscreve, se torna membro do canal. Há um casal, Dani e Iro, viraram assinantes. O casal virou assinante faz 2 dias. Dani e Iro. O Davi Pereira da Silva voltou a ser assinante há 4 dias. Ele é VIP. E Selma Lima também voltou a ser assinante faz 5 dias, né, Selma? Obrigado. E Rosemary Batista, que virou nossa assinante. A você também, Rosemary Batista, muito obrigado. Ô Paulinho, eu tenho um grande desejo de me tornar membro do seu canal. Como é que eu faço, meu amigo? Procedimento simples abaixo do vídeo, o próprio YouTube te orienta para que você seja membro. Sim, tem um custo simbólico, viu? R$ 6,99 por mês. Mas você, integrando a nossa equipe, você dá muita força para o nosso canal. Há uma coisa que eu preciso acrescentar. Bem ao lado do título eu coloco um telefone. O telefone é de São Paulo, 0 operadora 11, portanto, 951336677. Esse telefone primeiro é o nosso WhatsApp. Use o nosso WhatsApp. Manda mensagem de texto, de voz, do jeito que você quiser. Seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso canal. A nossa querida Mariana vai mandar o seu recado a quem de direito. Inclusive, para a senhora Elza Maria, que é lá de Brasília e sempre está fazendo as orações em nosso nome. Obrigado, viu, dona Elza? Isso posto, tudo pronto, tudo preparado. Ah, tá. Deixa eu lembrar só que o telefone também é chave Pix, tá? Se você quiser apoiar o canal, nos mande o seu Pix. História de Paloma, belíssima. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Essa enfermeira é legal, ela é ponta firme, ela é genial. E hoje ela vem te contar uma história que vai levantar o seu astral. Vai, a história é muito positiva. E acabou de começar. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, aqui é a enfermeira Paloma. E é uma honra muito grande estar de volta a esse seu canal. Hoje eu quero, com a permissão do seu imenso público, contar mais uma história daquelas, Paulinho. Eu presenciei tudo de perto e foi nessa história que eu tive a convicção de que realmente eu possuo dons mediúnicos. Foi nessa história que eu acabei tendo essa convicção. No início me assustei um pouco com isso, com essa ideia. Mas foi uma pessoa muito mais experimentada nessa área que me disse que eu agradecesse a Deus, pois que isso era um dom especial e que me ajudava até mesmo na minha atuação como profissional enfermeira, profissional da saúde. Por isso, e pelas minhas mãos, eu já tinha salvado algumas vidas. Foi isso que fez com que eu aceitasse esse dom. E hoje, meu amigo,
até agradeço muito a Deus por ele. Sempre procurei, me dedicar ao máximo em meu trabalho, mas há certos dias que ficam gravados na memória. Esse relato, por exemplo, é sobre um dia em que começou como qualquer outro, mas rapidamente se transformou em algo que eu nunca poderia imaginar. Era uma manhã agitada, como de costume, a equipe estava ocupada com os atendimentos e as rotinas, os cuidados diários. O clima no hospital era intenso, mas eu estava acostumado a lidar com isso. Cada dia, no ambiente hospitalar, traz novas experiências e muitas vezes emergências inesperadas. Naquela manhã, uma emergência chegou. Um acidente de carro com uma vítima muito grave. Foi assim que chegou a informação. Olha, para quem não sabe, hoje eu quero dar alguns detalhes dessa rotina de socorro a vítimas de acidente. Assim que a ambulância chega ao local para o resgate e recolhe o acidentado, é decidido ali mesmo qual é o hospital para onde aquela vítima será conduzida. Alguns detalhes são levados em conta. O primeiro critério é a proximidade do hospital. A depender do estado de saúde em que se encontra a vítima, a proximidade do hospital é fundamental. É muito, muito importante. Mas feita uma primeira análise do estado de saúde da vítima e de suas necessidades de tratamento, também se escolhe o hospital que melhor possa atender aqueles cuidados. Às vezes, é melhor a ambulância rodar um pouquinho mais, ou até muito mais, mas chegar num hospital de ponta, com melhores condições para atendimento. Mas uma vez escolhido o hospital para onde rumará a ambulância, é feito um contato imediato do paramédico para com o hospital e é dado um sobreaviso. E aí, a equipe inteira se mobiliza na recepção daquela determinada vítima. Então, a correria no hospital começa minutos antes da chegada da vítima. Muitas vezes, quando a vítima chega, já há um corredor de gente especializada para o atendimento imediato. Naquele dia, não foi diferente. A ambulância fez o contato pelo rádio, o paramédico comunicou que o atendimento seria prestado a uma criança, um menino. Os profissionais da saúde, todos se esmeram na recepção de qualquer pessoa em casos assim. Mas quando é criança, não há como negar, essa atenção parece ser redobrada. É como se entendêssemos que a criança é sempre mais delicada, mais frágil, e depois é um ser para quem a vida está apenas começando. Então aquela ocorrência era exatamente assim. Seria feita a um menino e o seu estado de saúde inspirava muitos cuidados, especialmente porque a criança havia perdido já muito sangue. Então assim que a ambulância chegou, corremos para socorrer a vítima e se tratava de um menino que estava completando 12 anos, havia chegado a 12 anos. O coração apertou ao ver uma criança numa situação tão crítica como aquela. A equipe trabalhou rapidamente tentando estabilizá-la enquanto preparávamos o transporte para a sala de emergência. O ambiente estava tenso mesmo, mas éramos profissionais vividos, gabaritados e experimentados e a urgência nos movia. Enquanto prestávamos os primeiros socorros, eu notei uma mulher ao lado do menino. E logo que eu coloquei os olhos naquela mulher, eu supus que fosse a mãe da criança. Inclusive, ela desceu junto do garoto na ambulância. E ela estava visivelmente abalada, mas mesmo assim, ela ficou próxima o tempo todo, falando com o garoto, pedindo: filho, você precisa lutar para voltar, filho, você precisa recobrar sua consciência, filho, você precisa viver.
Eu queria acalmar aquela mulher, mas eu sabia que a presença de familiares não era permitida naquela área. Para onde o menino seria encaminhado então? Muito menos centro cirúrgico. Eu, inclusive, tinha essa incumbência de ir ao encontro do familiar e delimitar a ele a área. Tipo, olha, até aqui a senhora pôde vir com ele, acompanhá-lo. Até aqui, minha senhora. Mas daqui para frente, nós vamos cuidar do seu filho. Eu tinha, inclusive, essa fala já pronta, decorada. Mas dessa vez eu resolvi fazer de forma diferente. Devido à gravidade daquela situação, eu deixei isso de lado. A criança estava inconsciente, eu a monitorei de perto, fazendo aquilo que era necessário. Que o outro profissional do hospital, portanto, fizesse isso. A minha preocupação agora era com o menino, era com aquele garoto. E aquela mãe não foi percebida por nenhuma outra enfermeira e nem mesmo nenhum médico. Ela continuou ali. Não, ela não atrapalhava, mas ela se colocou assim do meu lado e começou a me pedir. E o que mais me estranhou foi que ela me chamou pelo nome. Enfermeira Paloma, cuida muito bem do Miguel. O Miguel, ele é meu filho. E sabe, enfermeira Paloma, ele é muito importante para mim e para todos da nossa família. Por favor, cuide muito bem dele, enfermeira. Ela falava com veemência e com os olhos marejados de lágrimas, mas sempre pedindo que eu esquecesse todos os ruídos ao redor e cuidasse do filho dela. Olha, eu nem respondia. Eu apenas fazia o que era preciso e apenas assentia com a cabeça. Aquela cena me deixava incomodada, mas eu não podia me permitir distrair. Precisávamos agir rápido e a saúde do garoto era a nossa prioridade. Quando, inclusive, eu vi que o coração dele desacelerava e de uma maneira abrupta, eu mesmo iniciei as massagens cardíacas até que o coração dele retomou as batidas regulares. Oh, graças a Deus! Quando finalmente conseguimos estabilizá-lo, o menino já estava no centro cirúrgico, onde a primeira atuação médica foi na sutura de veias e artérias para conter a hemorragia e o sangramento. Era preciso que ele parasse de perder sangue imediatamente. Uma vez que esse objetivo fora atingido, fui eu que corri até o banco de sangue do hospital para que o líquido da vida fosse reposto de maneira rápida naquele menino. Ele precisava tomar sangue. Eu fui até o banco de sangue buscar o precioso líquido. E aí eu levei um susto. Quando eu olhei do lado, eu vi que a mãe do Miguel ainda continuava ali. E não era normal que ela seguisse ali. Aquela senhora estranha, dentro de um centro cirúrgico. Como o Miguel me parecia já estabilizado nessa hora, então agora sim eu caminhei para o lado da mãe. E eu falei com ela: senhora, eu nem sei como permitiram que a senhora estivesse aqui dentro. Eu acho que os médicos não a perceberam devido à tensão do atendimento a seu filho. Mas olha, eu lamento em informar que a senhora vai ter que deixar o centro cirúrgico. Ela me olhou, ela não discutiu comigo, apenas me olhou e falou: enfermeira Paloma, por favor, continua cuidando dele, por favor. O Miguel precisa de mais dos seus cuidados. Eu vou sair, mas eu não vou embora. Eu espero vocês. Eu agradeci e voltei a passos largos para o meu trabalho, até que cerca de umas 2 horas depois, eu conduzi o Miguel para a UTI. E quando o fiz e olhei assim num canto da UTI, eu vi a mãe dele de novo ali. Ela já estava lá dentro da UTI. Bem, naquela hora eu não tive dúvida de que aquela senhora, ela só podia ser parente de um dos donos do hospital, uma vez que aquela casa de saúde era uma propriedade particular. Mas
para ter acesso, o acesso que ela tinha, aquela liberdade que ela tinha, só podia de fato ser alguém que fosse parente. Ou quem sabe, ela fosse também uma profissional da saúde, uma médica. Não, enfermeira normalmente não goza desse prestígio, mas uma médica também talvez ela fosse. Apesar de ela não estar trajando roupas médicas, ela não usava nenhum jaleco. Eu olhei para a mãe e percebi que ela estava ali e sem se mover, como se estivesse presa a um estado assim de desespero. Mas desta vez eu fiquei esperta. Eu não iria me atrever a tirá-la novamente daquele lugar. Alguma coisa de especial aquela mulher devia ter, pois nenhum profissional do hospital tinha qualquer objeção com relação a ela. Ninguém havia impedido o caminho daquela mulher. Ela esteve o tempo todo dentro do centro cirúrgico. Gente, onde já se viu? Assim como ela imediatamente estava dentro da UTI, dessa vez eu me aproximei e eu procurei ser a mais inteligente possível. Então me aproximei dela e disse: olha, eu quero agora tranquilizar a senhora. O Miguel, ele já está bem melhor. Todos os sinais vitais mantidos e em bom nível. Está tudo ótimo. E se a senhora agora quiser descansar um pouco, a senhora pode ir. Eu não sou médica, sabe? Eu não tenho autorização para isso. Mas até para tranquilizá-la, eu vou dizer uma coisa que está totalmente fora da minha alçada. Qual é mesmo o nome da senhora, por favor? E ela disse: meu nome é Anália. Anália, eu posso lhe garantir que seu filho está totalmente fora de qualquer risco de morte. O que incomodava era um sangramento, era uma hemorragia. Mas agora, com a artéria já suturada, tá tudo bem, sabe? Graças a Deus tá tudo bem. A tendência é ele ficar na UTI em observação ainda por 2, 3 dias no máximo. E depois ele vai para o quarto. A senhora pode ir e descansar em paz. O Miguel conseguiu sair-se dessa. A Anália me agradeceu e caminhou em direção à porta. E eu me voltei para o Miguel e para outros pacientes. Confesso que naquele dia eu fui embora para casa feliz, sim. Fui embora para casa satisfeita, contente. Eu havia cumprido e muito bem a minha missão, assim como toda a equipe. Quero lembrar que nessa coisa de salvar vidas, há a atuação de um time. Nós somos ali um time, onde cada um tem a sua posição, o seu esquema tático e a sua importância. Todos são importantes. E foi uma volta feliz para minha casa de ter observado que o nosso time havia cumprido bem aquele papel. Puxa vida, havíamos salvado a vida de um menino de 12 anos, o Miguel. Eu estava feliz. No dia seguinte, era minha folga. Mas, como eu descansaria mais um dia, eu fui trabalhar, então, no terceiro dia. No terceiro dia, após o atendimento ao Miguel. Cheguei para o meu turno e fui direto para a sala onde a criança estava internada. Eu queria verificar se ela estava se recuperando bem, e havia, porque inclusive o Miguel tinha deixado a UTI e se transferido para um quarto que a gente chama de semi-UTI. Ao entrar no quarto, encontrei o Miguel acordado, com um olhar ainda confuso, mas aliviado por estar num ambiente familiar. Oi, Miguel, tudo bem? Eu perguntei, tentando trazer um sorriso de volta ao rosto dele. Ele me olhou e, com um fio de voz, ele pediu: e a minha mãe, enfermeira? E a minha mãe? Você sabe onde ela está? E o incrível
da pergunta é que ele fez essa pergunta a mim. De acordo com as outras profissionais, ele não havia feito essa pergunta para nenhuma outra. E eu estava voltando naquele terceiro dia. E então eu pensei comigo, assim, não dei resposta para ele, mas eu pensei comigo, puxa, é verdade, a mãe devia estar aqui, né? Tentando confortá-lo, uma vez que ela esteve aquele tempo todo, e nas piores horas, no fundo, uma preocupação começou a se formar em mim. O que poderia ter acontecido com a mãe do Miguel? Ela teve o tempo todo, nos piores momentos, dentro da UTI, quer dizer, dentro do centro cirúrgico primeiro, depois dentro da UTI. Começamos a conversar, eu e o Miguel, e ele me contou sobre os seus amigos, e ele falando sobre os seus amigos, a sua expectativa, o que ele tinha feito antes do acidente. No entanto, mesmo com a conversa leve que eu tive com o Miguel, a inquietação aumentava na minha mente. A mãe dele, puxa, não é comum. A mãe dele, eu me lembro, o nome dela Anália. Eu perguntei o nome dela, ela havia estado tão preocupada quando da chegada do Miguel ao hospital, durante todo o socorro feito a ele. Agora onde ela está? Enquanto eu continuava com as minhas rotinas de trabalho, eu percebi que a mãe do garoto não apareceu. Era estranho, já que ela havia estado ao lado dele durante toda a emergência. Então eu perguntei por uma colega sobre o que teria acontecido, imaginando que talvez ela tivesse ido para casa para descansar um pouco, ou esteve num hospital no momento em que não estava e o Miguel estivesse dormindo. E aí eu perguntei para aquela minha colega, a Neuza, se ela sabia a respeito da mãe do menino. Se ela sabia alguma coisa a respeito da dona Anália. Ela olhou para mim assim com os olhos assustados primeiro, e depois ela me respondeu, olha, eu não sabia que ela se chamava Anália, a mãe do menino. Mas você não está sabendo da história, Paloma? Não, o quê? A mãe dele, ela faleceu na hora do acidente. Então você não sabe, Paloma? A mãe desse menino, Miguel, ela morreu na hora do acidente. Você não sabia disso? Meu Deus, lógico que eu não sabia. Eu não sabia, e como eu descrevi para vocês, eu estive com a mãe dele o tempo todo. Como ela morreu na hora do acidente? As palavras daquela enfermeira, da Neuza, soaram em mim como se fosse um soco no meu estômago, tamanho susto que eu levei. Eu ainda perguntei para a Neuza, o que você quer dizer? Eu perguntei tentando processar a informação. E ela confirmou. A mãe dele teve morte instantânea. Ela nem veio para o hospital. Ela foi direto para o IML. Ela confirmou e o meu coração se afundou. Então, a mulher que eu vi, tão próxima do leito do garoto, do Miguel, a mulher não era a mãe viva, era o espírito dela, desesperada e tentando confortar o seu filho, tentando salvar a vida do filho. Eu fiquei praticamente em choque ao perceber que essa era a verdade. Agora eu entendi a presença dela durante toda a emergência. Agora eu percebi por que ninguém tomou providência. Ela esteve no centro cirúrgico, o que era impossível alguém entrar sem que um médico observasse, um profissional enfermeiro, enfermeira tivesse notado. E ela estava na UTI praticamente antes da chegada do Miguel. O que eu pensava ser um momento de apoio era, na verdade, algo muito mais profundo e trágico do que isso.
Guardei aquela informação para mim. Mas o detalhe era que o menino, ele ainda não sabia que a mãe dele havia morrido. E se discutia no hospital quem deveria fazê-lo. Foi quando, e só depois desse terceiro dia, quer dizer, no dia que eu fui trabalhar, nesse terceiro dia, chegou ao hospital uma tia do menino. Ela era irmã da Anália. Prestem atenção. Ela era irmã gêmea. O nome dela era Analia. A que morreu, Anália. A irmã gêmea, Analia. E eu levei um susto quando a vi, porque a Analia, ela era muito parecida com a Anália. Elas eram gêmeas idênticas. Por um momento eu achei que, em verdade, eu havia visto a Analia e não a Anália. Mas isso foi logo desmentido pela própria. Ela tinha vindo do sul do Brasil e havia chegado naquele dia. Eu só consegui chegar 3 dias depois do ocorrido, disse-me ela. Essa tia me dizia que também não sabia como falar para o sobrinho sobre o falecimento da sua irmã, que já havia sido um choque para ela, era sua irmã gêmea. Que sua mãe tinha falecido, como é que ela falaria isso para o Miguel? Bem, diante de tudo, eu também estava chocada. Foi quando eu saí para ir até a capela do hospital. Ali era um ambiente muito gostoso daquele hospital. Havia um jardim, a capela, onde a gente fazia algum tipo de reflexão, de oração, e tínhamos uma conversa mais próxima com Deus. Quando eu cheguei no jardim da capela, eu novamente vejo a Anália de pé, debaixo de uma árvore. Eu sabia que era a Anália e não a Analia, porque ela usava a mesma roupa de dias atrás. Tanto que eu a chamei pelo nome. É você, Anália? E ela, olhando para mim, disse: sim, sou eu, Paloma. Eu falei com ela: Anália, eu sei que você não está mais nesse plano de vida, mas precisamos avisar o seu filho, o Miguel, sobre isso. E como faremos? Ela, me olhando, respondeu: diga ao Miguel que ele agora vai morar na casa de Michele e do Michael, os primos dele, e que a tia dele, Analia, vai ficar no lugar de sua mãe. Ele vai sofrer, mas ele vai aceitar. Bem, então eu devo fazer isso com a sua irmã, a Analia, que está aqui. Ela está aqui no hospital. Não, por favor, Paloma. Entra no quarto você e fala você primeiro. Depois, você leva a minha irmã. Ela vai chegar como uma compensação para o Miguel. Ora, então eu farei exatamente assim. Saí da área da capela, entrei apressada, encontrei ainda a Analia na recepção e ela estava perdida. E como ela estava assim perdida, eu resolvi me abrir com ela. Falei que eu havia recebido uma mensagem da Anália. Ela me olhou assustada. Quando você fala de uma pessoa que faleceu, umas pessoas acreditam, outras não. Mas como prova de que eu tinha recebido uma mensagem da Anália, eu dei detalhes sobre a família. Uma família que eu não conhecia, assim como ninguém do hospital conhecia, sabia. Eu falei para a Analia sobre o filho dela, Michele, a filha, e Michael, o filho, os filhos dela. Eu falei para a Analia, ela ficou pasma. E eu entrei com segurança e falei para o Miguel como seria dali para frente. Ele chorou, sabe? Chorou e eu fiquei com ele. E nesse momento eu olhei num canto daquele quarto da semi-UTI e eu vi que a Anália estava presente. Foi quando eu falei para ele: mas Miguel, ouça o que eu vou lhe dizer.
mãe não morre nunca. O amor que nos une a ela é tão forte que perdura e atravessa até mesmo o mistério. Sua mãe continuará olhando e cuidando sempre de você. Quando eu olhei novamente para o lugar onde eu havia visto a Anália, não a vi mais. E aí em seguida eu falei: sabe quem está aqui e veio te buscar? Para levar você, Miguel. A partir de agora você viverá ao lado do Michael, da Michele. Quem está aqui é a sua tia Analia. Posso chamá-la? E Miguel disse que sim. Eu fui buscar a Analia. E por incrível que pareça, tudo se encaixou. Porque Deus é perfeito. E quando é de Deus as coisas se encaixam. Essa história acontecida comigo foi uma das mais fortes havidas na minha área, na minha profissão. Mas eu quero comunicar a você e seus ouvintes que eu quero voltar para contar o que aconteceu com uma amiga de nome Primavera. Isso mesmo. O nome dessa amiga enfermeira, Primavera, ela tem o nome da estação mais linda do ano. Espero merecer por parte do seu público, a partir de agora, muitos comentários.